No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, está escrito: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queria falar alguma coisa para vocês sobre essa questão da renúncia. Porque às vezes a gente tem uma dimensão tão diferente disso, né? Isso às vezes fala, mas eu vou abrir mão desse sonho, vou abrir mão disso. Não feche Deus dentro do seu ateliê. A gente não põe limite à misericórdia e dimensão de um Deus. Deixa Deus completar na sua vida aquilo que Ele sonhou. Por que a gente tem dificuldade de viver isso? Porque não acreditamos nesse amor de Deus por nós, que é pessoal. É único, é intransferível, é eterno, é incondicional. Porque não cremos, a gente quer reduzir os nossos projetos, a gente não quer entregar isso nas mãos dele. Vai que ele não sabe, né, de verdade aquilo que eu quero. Vai que ele não prestou atenção. Eu quero diferente, às vezes Deus não prestou atenção. Então, eu vou dizer para vocês uma experiência que eu tive muito forte. Eu trabalhei em CTI durante 37 anos da minha vida. Um dos domingos que a gente trabalhou, e eu tinha o cargo de ser médica diarista, uma criança que estava dando muito trabalho numa doença que a gente não estava dando conta dela. Essa criança faleceu comigo no domingo de manhã. Acompanhar o óbito de uma criança não é brincadeira. Sustentar os pais na fé, mais difícil ainda. Mas então foi uma batalha sobre todos os sentidos, até concluir tudo isso. Saí do hospital depois que tudo terminou em prantos. Muito, chorando muito. Fui para casa chorando. Dirigi chorando, cheguei em casa chorando. Não consegui comer. E quando fui à tardinha, continuava chorando. Fui para a igreja, assistir à missa. Não conseguia levantar a cabeça, porque se alguém me olhasse e falasse, essa menina está até inchada de tanto chorar. Quando eu cheguei, eu peguei o folheto, ajoelhei e falei com Jesus, sabe o que eu vim fazer hoje? Eu vim te entregar a minha cruz. Porque eu não creio que, em sã consciência, eu escolhi ser médico. Eu não acredito que eu fiz opção pela dor e pelo sofrimento. Eu cansei de ver criança morrer. Eu não dou conta mais da dor. Não dou conta mais de colocar a criança para morrer nos braços das mães. É muito sofrimento, Jesus. Então, eu estou desistindo da minha missão. Nesse momento, eu vou te entregar a cruz. Porque o médico, ele precisa entender, né? A gente não compreende que a gente é a extensão da misericórdia de um Deus. E quando a vida vai nos cobrindo de tarefas e a gente reza menos, a gente pode pensar isso. Então, eu coloquei a cruz e falei com ele, amanhã eu vou pedir demissão no hospital. E eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer decoração, arquitetura. Só quero mexer com gente bonita, rica, cheirosa. Estou cansada de dor e sofrimento. Muito bem, o padre entrou, eu continuava de joelho. Não tinha coragem de levantar a cabeça. Quando eu peguei o folheto, estava escrito em letras garrafais: basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que eu manifesto o poder da minha força. Eu peguei a cruz, falei com ele, dá de volta, querido, porque, na final de contas, eu achei que eu andava sozinha. Então, tudo que Deus nos pede, Ele não nos pede além, porque, na verdade, Ele que carrega, Ele que nos ajuda. O que Ele precisa? Do seu sim. Ele precisa que você fale com Ele à sua disposição, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor sonhou. Mas não tenha medo, eu digo para vocês, não tenha medo. Continuo médica, continuo no hospital, continuo tudo igual. Até o fim, não é? Essa é a missão que Ele me entregou. Então, a sua missão, seja a que for, não existe coisas grandiosas diante de Deus, maiores ou menores. Somos todos filhos. E é esse papel que Ele te entregou, é só seu. Eu não posso fazer o seu como você não pode fazer o meu. Mas seja o que for, faça com amor. Entrega para Ele e fala, Jesus, eu sou meu nada, eu te entrego o meu nada. É o meu nada diante do Senhor. O que eu sou? Nada. Mas me ajude a cumprir na minha miséria o seu sonho. Me ajude a não passar por essa vida em branco, mas só olhar para o Senhor e falar, eu não passei ao largo da minha vida, eu cumpri a vossa santíssima vontade. Diz Santa Teresinha que quando chegarmos diante dele, estaremos com as mãos vazias. Porque o que nós fizemos? Nada. Mas que a gente fala, Jesus, eu fiz esse nada de acordo com o Senhor, né? Eu só entreguei. Eu abri minhas mãos e falei, a minha vida está aqui. Eu não quero o meu sonho, eu quero o seu, Senhor. Não deixa-me sair da minha mediocridade, de eu ficar reduzindo tanto as coisas que eu quero. Me ajuda, assim como Abraão. Quero olhar para cima, eu quero pensar grande, eu quero sonhar grande nessa entrega, porque eu sou sua filha. Jesus, quando conversa com a Gabriele, uma mística
da época da Segunda Guerra Mundial. Não sei se o senhor conhece. O livro chama Ele e Eu. Jesus diz assim: Gabriele, seja ousada, porque o amor é ousado. Então, a minha ousadia agora é porque eu que gostaria de ser ousada, sendo porta-voz de milhões de brasileiros que tiveram a vida transformada pela ação de Deus através da sua vida, do Senhor. Então, agora eu gostaria de rezar pela sua vida. O Senhor que reza tanto por tantos, né? Só eu trouxe tanto pedido aqui. Hoje eu gostaria de poder dizer, né? Lamentei ter tirado o Santíssimo, porque hoje a gente quer agradecer a Jesus. Primeiro, por ter te criado, por ter te escolhido, Amém. te feito um ungido dele. E eu falo para as pessoas e quero que elas prestem atenção. Se encontrar o Frei Gil, se um anjo, quem tem que cumprimentar primeiro? É o Frei, é um sacerdote. Porque o sacerdote, ele está acima dos anjos. Francisco de Assis dizia isso, né? Deus Pai fala isso para Catarina de Siena. Então, da mesma forma que a gente vai agradecer pela sua vida e rezar pela sua vida, eu peço a vocês que rezem pelos sacerdotes de vocês, das paróquias. O sacerdote ele precisa de muita oração. É muita. A gente não conhece a luta, a solidão de um sacerdote. É preciso rezar por eles. A hora que ele estiver entrando para celebrar, reze e clame o Espírito Santo por ele. Você não sabe em que condições ele está chegando ali para celebrar. Deus Pai fala que nós podemos dar tudo para um sacerdote. Ele fala para Catarina de Siena: vocês podem dar o que quiser, de propriedade, a dinheiro, a roupa, tudo que vocês desejarem, vocês podem dar a um sacerdote. Mas não tem equivalência, porque ele te dá Jesus vivo. Então não tem peso. O que vocês fizerem é nada. Mas ele diz: vocês podem rezar pelo sacerdote. E a comunidade que o sacerdote cair, a comunidade é culpada porque não rezou pelo sacerdote. Então é preciso, essas palavras são do Pai, né? Não é nem de Jesus, é do Pai. Então é preciso que a gente preste muita atenção. E a gente tem que ter um coração grato, sabe, Frei? Sim. Já falei isso com o senhor algumas vezes, né? Então, quando eu vejo o testemunho de tantas pessoas e vejo o que Jesus está fazendo através da sua vida, na vida de tantos, porque eu sei que a sua grande sonho, sua missão é salvar almas. Então, quando eu vejo que a sua vida, o rosário, alcançou tantas almas que estavam perdidas, literalmente perdidas. Então, hoje eu vejo o Senhor povoando o céu. Isso é maravilhoso, ver as pessoas voltarem para a igreja. É maravilhoso ver as pessoas terem orgulho de ser católico. Então, é maravilhoso ver uma vida transformada. A ação do Espírito Santo, o que o Senhor permite ao Espírito Santo fazer através do Senhor. Então, eu tenho que agradecer e dizer obrigado pelo seu sim. De Amém. Todos os dias. É o sim de cada situação que o Senhor passa, de cada dor, de cada sofrimento, o Senhor fala, mas apesar de tudo isso, eu quero permanecer com Deus, né? Então, a sua vida gera vida. Muito obrigado por tantas pessoas que foram transformados, por tantas pessoas que hoje têm chance de serem salvos, porque um dia Deus te levantou. Aquilo que eu falei com o senhor num outro encontro que nós tivemos. Deus pegou o senhor, um Frei, e ele agiu na simplicidade, que é a marca de Jesus. É a simplicidade. Pegou o senhor, um violão, e levantou uma nação. Obrigada. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito por nós. Por tantos que estão de pé essa madrugada pelo Senhor. Por tantos que hoje rezam com prazer. Por tantos que hoje carregam um rosário e rezam. Por quantos que hoje pegam a palavra de Deus e falam: essa palavra também é para mim. Então, que coisa maravilhosa, né? Então, hoje eu peço que as graças, né? O Senhor que ama tanto Nossa Senhora de Guadalupe, também é uma das aparições que mais mexe no meu coração, ela com o índio. Eu peço que graças abundantes sejam derramadas na sua vida, abundância de graças, para que o Senhor possa servir sempre mais a Deus, cada vez mais a Deus, né? Eu peço a Ele que derrame tudo, só Ele conhece o seu coração, só Ele conhece os seus pensamentos, os seus desejos, os seus sonhos. Mas eu peço a Ele que nada tenha obstáculo na sua vida, Frei. Que todos os seus sonhos, tudo que o Senhor deseja, Ele possa abrir e conceder, porque é o mínimo do bem que está devolvendo. Porque salvar almas não tem preço. Devolver para as pessoas, tirar as pessoas da maior miséria que existe no mundo. A maior miséria que existe não é não ter comida, é não ter Jesus. E quando o Senhor devolve Jesus para a vida dessas pessoas, o Senhor as faz rica, porque a riqueza é ter Jesus. O resto é nada. Então, muito obrigado, e que Nossa Senhora te blinde,
que ela te guarde debaixo do seu manto, que São Miguel esteja sempre na sua defesa, que o mal nunca tenha acesso a você, que São Miguel e Nossa Senhora segue o inimigo, que eles não consigam te enxergar. Eu sou porta-voz, eu tenho certeza, de milhões de brasileiros que hoje gostaria de te dar um abraço e falar: obrigada, Frei, pela sua vida, pelo seu sim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Deus te abençoe. Essa eu não esperava, obrigado. Você vai me dar um abraço por eles, então. Obrigado. Com certeza, eu abraço de tantos que gostariam de dizer muito obrigado. É porque a gente que faz, está do lado de cá, não tem a dimensão do que está de lá. Sim. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado, doutora Filó. Não esperava por essas palavras, por essa oração.